Então, com muita alegria, né, para a gente celebrar essa data que é tão significativa para a gente, do mundo da adoção, o Acolher convidou a doutora Natália Fernandes e o doutor Rodrigo para nos trazer importantes esclarecimentos e reflexões sobre esse tema que é tão importante para muitas famílias, não só adotivas, né, que é o TDAH, mitos e desafios para famílias por adoção. Eu vou passar a palavra para a doutora Natália e para o doutor Rodrigo, que eles vão se apresentar e dar início à nossa palestra, tá bem? Podem. Boa noite, pessoal. Nath, você consegue o PowerPoint aí para a gente ir fazendo? Agora. Por favor. Boa noite, tudo bem? Como disse Cecília, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. A palestra é essa, né? TDAH, tabus e desafios para famílias por adoção. Só antes de a gente se apresentar, o que a gente montou aqui, né, para essa conversa não é uma questão estritamente técnica, apesar de a gente ter que utilizar alguns termos técnicos, algumas questões técnicas para explicar um pouquinho melhor, mas não é uma palestra voltada para profissionais de saúde, para médicos, enfermeiros, não é uma palestra voltada para pessoas que trabalham diretamente com pessoas, crianças, adolescentes com TDAH, é mais uma troca de conhecimento mesmo entre a gente, para a gente se fortalecer, para conhecer um pouquinho dessa condição, né, desse transtorno, que permeia bastante e é bem importante quando a gente fala de famílias por adoção, porque elas podem, tem aquela zona meio cinzenta, né, elas podem se interligar, alguns sintomas são parecidos, com algumas questões que são próprias da família por adoção, então a gente achou importante trazer esse tema. Dentro das nossas reuniões de voluntários do Acolher, uma coisa que a gente sempre se preocupa, sempre é uma questão que sempre vem à tona, é o questionário, né? Acredito que a Suzana até que já falou que já é mãe, tem alguns aqui que são pais e mães por adoção, alguns estão no processo para se habilitar, e outros já estão habilitados aguardando, que é o meu caso, né? E esse questionário, ele traz muitos desafios na parte, principalmente na questão de saúde, né? Quem passou por ele sabe disso. Ele é muito vago, muito subjetivo, e os próprios técnicos da vara da infância, eles não têm, eles não conseguem esclarecer exatamente, então, que é muito variável, né? Então, assim, tem deficiências físicas, tratáveis, não tratáveis, transtornos psicológicos e psiquiátricos tratáveis, leves, não tratáveis, e você vai perguntar exatamente o que é, eles não conseguem nos dar um ponto definitivo, né? A gente imagina que o TDAH esteja aí dentro do psiquiátricos leves tratáveis, apesar de que cada pessoa é uma pessoa, cada transtorno é tem essa variedade é difícil a gente colocar numa caixinha de transtorno psiquiátrico leve tratável. Mas pensando nessas questões, principalmente do questionário, para elucidar um pouquinho mais, que a gente está aqui hoje com vocês. Bom, para isso, né, como a Cecília falou, chamei a doutora Natália Fernandes, minha colega, trabalha comigo, pediatra, ela é médica graduada pela Universidade Severino Sombra, do Rio de Janeiro, tem sua residência de pediatria aqui pela Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Ela é mãe biológica do João Antônio, está no Instagram com @mamampediatra_. Eu sou o Rodrigo Faria, sou médico de família e comunidade pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, me formei pela Faculdade de Medicina Santo Amaro, atuando e lutando pelo SUS desde então, médico da Associação de Amigos do Autista, sou voluntário do Acolher, pai do Bento Biológico e futuro pai por adoção, estou na fila, já há 2 anos e meio. E é isso aí, gente. A Natália também trabalha comigo lá na atenção básica, no posto, e vamos por aí mesmo. Bom, boa noite. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Cecília, pelo convite. Fico muito feliz e honrada de estar aqui. Espero que ao final da nossa conversa o coração de vocês esteja um pouco mais calmo e tranquilo.
Eu costumo dizer para as mães dos meus pacientes que informação é poder, né? Então, quando a gente se informa, a gente tira as nossas dúvidas, que a gente sai daquele limbo da desinformação, a gente se apodera muito mais da nossa paternidade, da nossa maternidade e torna o caminho um pouco mais suave. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho para vocês aqui a respeito da nossa palestra, que é o TDAH. E para começar, eu gostaria de explicar o que significa a sigla, para que a gente explique letra por letra dela. Então, TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tá? Então, lembrando que o TDAH hoje não é classificado como uma doença, e sim como um transtorno, tá? E o que seria o TDAH, né? Ele é definido pela presença de um padrão persistente de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Mas não é aquela desatenção persistente como de uma criança que está brincando e não quer parar para dar atenção ao pai ou parar para poder se alimentar. Ela é persistente, tá? Então, ela entra em vários ambientes a ponto de gerar aí um atraso no desenvolvimento da criança, um comprometimento funcional nas suas atividades diárias. Então, a gente sabe que são manifestações de desatenção, elas são numerosas, incluindo desde ficar vagando, por exemplo, durante uma atividade escolar, como a falta de persistência, a desorganização. Então, isso, todas essas características somadas, elas definem mais ou menos o TDAH. E aí, a gente vai falar um pouco da epidemiologia, né? A gente sabe hoje, através de alguns estudos, que a prevalência mundial entre as crianças em todo o mundo é de 5 a 7%. Alguns estudos mostram até 10% de incidência em todas as crianças no mundo. A proporção hoje, ela é mais incidente no diagnóstico nos meninos do que nas meninas, tá? Tem uma relação com baixa renda familiar, e o que esclarece muita coisa é que ela não tem relação com etnia, né? Então, ela independe, a incidência dela na família independe da etnia. Natália, é bom salientar, né, essa questão, porque pensando nas famílias de origem das crianças, né, dos nossos futuros filhos, dos filhos que já estão com vocês, é a realidade, né? A realidade, a baixa renda familiar, e isso traz um aumento na probabilidade do diagnóstico mesmo. É importante salientar que a prevalência não parece variar com a etnia. Eu ressalto isso porque a gente tem uma questão da grande maioria das crianças e adolescentes abrigados e que já estão com o poder familiar instituído ser de maioria parda e negra, né? Então, é importante esse dado para a gente pensar sobre isso. Peraí. Do computador aí, Nath, nem é nosso padrão. E aí a gente vai falar das causas, certo? Certo. Aqui, o importante das causas, eu acho que é um bom momento para a gente pensar nas famílias de origem das crianças mesmo, né? Apesar de pelo ECA, não teoricamente, a pobreza não seria um fator para a destruição do poder familiar, mas a gente sabe que a realidade não é exatamente essa, né? Então, se você pensar que muitas dessas questões não deveriam acontecer, a gente chega no momento que a gente tem muita criança para adoção, muita criança que já teve crianças e adolescentes, né? Suas famílias já tiveram o poder familiar destituído, e se a gente tem essa situação, e se ela está ligada à pobreza, a baixo acesso à saúde, a baixo acesso à educação, aí já é uma questão até, uma opinião pessoal, a gente falhou como sociedade para que essas crianças estivessem aí, né? Se a gente tivesse como sociedade, como vínculo coletivo, conseguido dar o suporte que essas crianças precisavam, que essas famílias precisavam, talvez elas não estivessem para adoção, estivessem de volta no seio da família de origem,
ou na família estendida, né, que são pais, tios, pais não, perdão, tios, primos e etc., né, vós, avós. Na nossa prática, né, Natália, a gente vê bastante isso. A É, gente sofre muito com essas famílias, a gente vê porque às vezes tem um transtorno psicológico, um transtorno psiquiátrico, não está conseguindo dar o cuidado que aquela criança precisa naquele momento, mas infelizmente, por uma falta de estrutura, seja ela social, econômica, ou falta de acesso à saúde mesmo, acaba indo para a destruição do poder familiar, né? Quer acrescentar alguma coisa quanto a isso? não, é isso mesmo, né? A gente sabe hoje que a pobreza ela é um fator muito importante, né, nessa questão da adoção, visto que a gente tem aqui também na questão do TDAH, a baixa renda como um fator aí de predisposição e de incidência diagnóstica, né? Sim, Bom, fundamental, né? E só finalizar pode. aqui, né? O fator genético, né, que ele entra como um fator importante também quando a gente pensa na família por adoção, porque se tiver muito bem estruturado, a gente pode ter até acesso ao prontuário de saúde da criança, né, que está para adoção, mas dificilmente a gente vai ter qualquer informação dos pais, tá? Ao mesmo tempo que a gente pode não ter saber qual que é essa questão, se o pai, se a mãe, se o primo, se o irmão, se o papagaio vizinho tinha o TDAH, ao mesmo tempo que, por ser um transtorno que gera um tabu, que gera um estigma, mesmo nas famílias biológicas, a gente não tem. Então, o que a gente mais ouve aí é pessoas adultas que falam assim, talvez eu tivesse sido diagnosticado TDAH na infância e não fui. Então, também, como existe um subdiagnóstico, é possível que mesmo dentro das famílias biológicas a gente não tenha acesso. Voltando a falar dessa questão da baixa renda e etc., né? Você vê que todos os fatores, todos têm uma ligação com essa questão da questão periférica, da questão de baixo acesso, da questão de socioeconômica. Então, fatores pré-natais, antes de ficar grávida, logo depois de dar luz ao filho. Baixo peso ao nascer, prematuridade, estresse materno. Então, assim, muitas vezes aquela mãe não teve acesso a uma alimentação adequada, não teve acesso a um pré-natal de qualidade, em quantidade necessária, precisou trabalhar toda a gestação de pé no ônibus, passando horas e horas, né? Tem, querendo ou não, está ligado também ao aumento do consumo de álcool, aumento do uso de drogas, listas e listas, né? Álcool, tabaco e por aí vai. Como a gente conhece, né, Natália? A gente sabe, por mais que não estejam nossos olhos, a gente vê aquela questão das favelas, né, que a gente falava, que hoje você vê que são casas de alvenaria, mas em alguns locais periféricos ainda parede de madeira compensada, com Sim, lona em são os cima. barracos que a gente fala, né, da comunidade. Exatamente. E estão lá, e vão estar expostos a toxinas ambientais, tem esgoto a céu aberto, a alimentação não é adequada, não vai ter um bom aporte de ferro, não vai ter um bom aporte nutricional de proteína animal, ao mesmo tempo que as alimentações baratas trazem os excedentes nutricionais. Miojo, hoje está R$3, né? Então, assim, Salsicha. as comidas prontas estão aí, e querendo ou não, com o valor do gás, as pessoas estão ou indo com gravetos e carvão ou lenha, né, fazendo a comida com esse tipo de forma de aquecimento, ou comendo as coisas prontas, né? Dentro da nossa prática, assim, a gente vê muitos casos, a não ser que tenha uma patologia muito específica, uma doença muito específica, a suplementação do leite materno, ela não é oferecida pelo Estado, então, às vezes, a gente vê crianças com 2, 3 meses, que você vê que não está ganhando peso, daí você vai perguntar como é que está a amamentação para a mãe, fala assim, olha, não consigo mais amamentar, não estou mais produzindo leite, não tenho dinheiro para comprar o leite, estou alimentando meu filho com água com açúcar.
né? Então, assim, como que a gente vai falar de uma alimentação, esse estresse nutricional todo, e entra nos fatores psicossociais, baixa renda, adversidade familiar, uma educação severa ou hostil, repito, né? Eu já falei isso até em algumas reuniões, né? A gente convive. Muitas vezes a saúde é o primeiro contato da família baixa renda, da família periférica com o Estado. A gente é a linha de frente. Às vezes, né, me perguntar por que apagaram a luz, né? Por que cortaram a eletricidade do bairro, no posto, né? Mas como a gente é a primeira linha ali, a gente ouve muito, né? A gente vê muitas coisas. E por mais que exista a maldade, ela não é a maioria, né? Não é a maldade que causa isso. É a falta de acesso, é a falta de oportunidade, é a falta de acesso à saúde, as questões socioeconômicas. Então, eu não tenho como exigir uma boa criação de uma mãe que foi abusada, exigir a criação de uma mãe solo, de uma mãe que não teve acesso à educação, uma mãe que tem que trabalhar desde os 10 anos, e isso inclui o pai também, que com 10 anos já estava envolvido com tráfico. Como é que ele vai passar uma educação amorosa, afetuosa? Os que conseguem são vencedores. Eles conseguiram suplantar tudo o que a vida trouxe para não conseguir, né? Então, esse era o ponto que eu queria falar. Assim, a maldade, ela é um risco. Ela não é a realidade absoluta. O que a gente tem é a desassistência, é a falha que a gente tem como sociedade. É isso. Então, o que a gente tem aqui hoje como dado de estudo, né, como causas do TDAH, são a questão genética, né, que é o fator genético. Então, a gente sabe que parentes de primeiro grau, por exemplo, se uma pessoa da sua família tem o diagnóstico TDAH, você tem de 5 a 10 vezes mais chances de desenvolver o transtorno, tá? De apresentar o transtorno do TDAH. E aí a gente tem as questões ambientais, que seriam os itens que o Rodrigo citou, né? Os fatores pré-natais e perinatais, então o pré-natal desassistido, a falta de acesso, o encontro aí com drogas lícitas e ilícitas que provocam partos prematuros, as toxinas ambientais, as deficiências nutricionais, os excedentes e os fatores psicossociais, que são muito importantes também, tá? E aqui eu vou passar para vocês um pouco de informação técnica, que a gente tem de dado científico hoje, é que a gente consegue ver a diferença cerebral mesmo, até em estrutura falando. Então, a gente consegue ver que algumas regiões do cérebro de uma criança atípica, de uma criança com TDAH, ela é menor do que de uma criança típica, tá? Que não tem o TDAH. E aí, outro dado que a gente tem é que o cérebro, na verdade, ele demora para gerar uma maturidade ali da parte de espessura cortical. O que significa isso? Que uma criança, às vezes, atinge uma espessura de córtex, da parte cerebral, em média, aos 7, 8 anos de idade. Uma criança com TDAH, ela vai atingir essa maturidade a partir dos 10, 11 anos de idade. Então, a gente sabe que tem uma questão mesmo estrutural, tá? Então, os achados de imagem estruturais e funcionais, eles variam consideravelmente nesses estudos. A gente sabe que é heterogêneo, que tem múltiplos sintomas. E uma coisa muito importante é que estes testes, por mais que eles existam e que a gente consegue ver essa diferença, ele não pode ser utilizado como diagnóstico, tá? Então, a gente não usa o exame de imagem, os marcadores biológicos para diagnosticar o TDAH nas crianças, tá? E aí, aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre os sintomas, tá? E aqui a gente até deixou uma frase para vocês, falando sobre diagnóstico de TDAH e a baixa tolerância ao comportamento infantil. Vocês vão ver aqui, vocês estão vendo, e aí eu vou ler para vocês e vocês vão perceber assim, poxa, mas isso eu percebo aqui na minha casa. Olha, talvez o meu sobrinho, o meu vizinho, alguém tenha, e você vai começar a lembrar de algumas crianças.
O que a gente precisa lembrar é que são sintomas persistentes com comprometimento funcional, tá? Não, porque a gente, como sociedade, a gente criou ao longo do tempo uma baixa tolerância ao comportamento infantil. Então, uma criança um pouco mais arteira, um pouquinho mais bagunceira, uma criança que tem um pouquinho mais de energia, hoje as pessoas estão buscando diagnosticar essas crianças, enquanto elas só estão sendo crianças. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso também, tá? Então, quais são os sintomas aqui do TDAH? Então, é uma criança desatenta, ela tem dificuldade em prestar atenção aos detalhes e acaba cometendo erros por descuido. Tem dificuldade em manter atenção em algumas tarefas e atividades. Ela faz um esforço para ouvir enquanto alguém fala, porque ela está com a cabecinha longe, ela não está ali naquela conversa, por mais que seja só ela e mais alguém. Ela faz um esforço muito grande para executar e completar algumas tarefas. Ela tem dificuldade de organização. Ela evita, às vezes, algumas tarefas que ela sabe que ela vai exigir muito dela, então ela começa a evitar fazer aquelas atividades para não se frustrar e para não demorar, tá? Tanto que hoje a gente tem leis que protegem essas crianças a ponto delas terem tempo maior para executar uma prova na escola, né? A gente consegue pedir para que mudem as perguntas na prova, para que não fique muito extensa, para que a criança não se perca no meio da pergunta, daí chega no final ela nem não lembra como começou. Então, tem isso, a criança começa a evitar, às vezes, algumas tarefas que exigem um pouco mais. Ela perde objetos necessários, então aquela criança que perde o estojo, que perde a mochila, que perde o kit de higiene da escola, é muito distraída, então passou um mosquitinho longe, ela estava prestando atenção na professora, passou um mosquitinho, ela já seguiu o mosquito, já perdeu a atenção ali na aula. Ela esquece de atividades diárias, né? Então, era o dia do futebol, ela esquece de levar o uniforme do futebol. Ela se mexe muito, bate mão, bate pé, fica se contorcendo, parece aquela criança que a professora fala, tá com formiga na carteira, para de se mexer, presta atenção. Então, tá sempre sendo chamada a atenção. Ele levanta no meio de uma explicação, fica correndo, escalando, demonstrando que está inquieto, que está gerando tédio. É difícil para ela ficar em ambientes silenciosos, ela tem que estar sempre ali em movimento, precisa sempre estar falando com alguém. Aí tem essa questão da logorreia inadequada, que é uma fala desenfreada, aquela criança que você fala, meu Deus, não para de falar um minuto. Então é aquela criança que está sempre ali agitadinha. Ela deixa escapar algumas respostas antes que a pergunta seja concluída. Ela tem dificuldade de esperar a vez dela na atividade, no joguinho, na brincadeira, e ela interrompe. Ela não tem muito pudor, assim, então, se alguém está falando, ela quer interromper, ela quer falar, ela não consegue esperar a vez dela. Esses são alguns dos sintomas. Pode falar, acho que faz um link bem importante aí para a gente, né, Natália? Porque a gente tem esses sintomas, que são sintomas, mas ao mesmo tempo, em muitos casos, são padrões comportamentais da infância, dependendo da idade, né? A gente tem, como você falou, uma sociedade que não tolera o comportamento infantil. A gente espera que as crianças, independente de não ter maturação cerebral, que nem você falou no outro slide, para ter esse comportamento, a gente espera que tenha um comportamento como adulto, que reaja como adulto, que controle as emoções como adulto, sendo que muitas vezes a gente, como adultos, não conseguimos, a gente não consegue controlar as emoções como a gente cobra que as crianças façam, né? Aí ainda entra uma questão mais específica da adoção, né? Que a gente sabe que tem alguns períodos de adaptação, tem alguns testes que a criança faz, que a gente até vai abordar um pouquinho mais para frente, como o teste do vínculo, né? Teste do afeto, como vocês prefiram falar. E, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que a criança com TDAH, como você falou da outra vez, talvez a maturação cerebral seja um pouquinho mais adiante, não que ela não vai ter, vai ser um pouquinho mais para frente. E às vezes a gente vai cobrar um comportamento dela que talvez ela ainda não consiga nos entregar, né? Particularmente, só para citar alguns sintomas aqui de a gente pensar, então, por exemplo, lembrar que
nossos filhos e filhas que vão vir por adoção, eles vão vir de cenários, culturas e ambientes totalmente diferentes do nosso, né? Então, se na minha casa o Bento está acostumado a sentar, talvez se a gente for na sua casa e você acha que ele vai correr, ele vai ficar sentado e vice-versa. Talvez o João seja uma criança que na sua casa corra porque esse é o padrão da sua família. E vai vir na minha casa, ó, e a gente vai precisar entender que ele vai estar vindo de um outro ambiente para um ambiente novo. Ainda sem nem contar com todas as questões emocionais, do abandono, de um novo seio familiar, né, que para complicar ainda mais a cabecinha deles. Né? Então, assim, talvez ele nunca pôde brincar num brinquedão como tem no seu prédio. E aí vai ser difícil você controlar esse impulso, principalmente no início, principalmente quando essa criança chega, principalmente nos primeiros meses de convivência familiar. Talvez ela nunca foi respeitada, uma criança de 10 anos nunca foi respeitada dentro da família de origem para poder emitir suas opiniões, para poder falar os sentimentos. Então, talvez ela vai falar demais, porque ela está sentindo que ela está num ambiente que ela tem essa liberdade. Você está permitindo, você está tratando com amor, está tratando com carinho, talvez ela comece a querer se expressar e daí começa a falar demais, né? Sim, talvez nunca foi ouvida, né? Talvez não teve espaço para fala, né? Exatamente. Exatamente. Lembrar que, às vezes, a gente tem até uma questão de debate, né? A gente traz essa criança, talvez de uma escola, talvez tenha tido abandono escolar, não tenha o estímulo adequado. Quando ela vem para a família por adoção, a gente vai lá e coloca, eu quero dar o melhor para o meu filho. Aí coloca numa escola de ponta. Daí você vai falar assim, acho que ela está com dificuldade de organizar tarefas, atividades. Ela não tá causando muito esforço para executar, fazer e completar as tarefas que a gente está pedindo, ou ela simplesmente ainda não tem a ferramenta por uma questão educacional, não é uma questão de transtorno. Então, são coisas que a gente precisa sentir. A ideia, acho que, de tudo isso que a gente estava falando, né, Natália, é isso. Criar na cabeça das pessoas que estão recebendo essas crianças, ou que já estão com as crianças por adoção, será que eu tenho que observar, ou é só um sintoma isolado? Eu acho que é isso, a gente tentando discutir aqui, fazendo um conhecimento coletivo para criar essas ferramentas, né? Sim. Acho que é isso aí, Nath. Aqui a gente tem as funções etárias, né? O que a gente tem ali de desatenção na primeira infância, no período escolar, na adolescência, e lembrando que o TDAH, ele pode persistir até a vida adulta, tá? Há um tempo atrás, a gente falava que o TDAH era uma doença da infância, uma doença das crianças. Hoje a gente sabe que 25% das crianças chegam à vida adulta com sintomas de TDAH. Então, ela persiste, né? E aí, aqui a gente tem algumas características, como, por exemplo, a desatenção, tá? Que seriam sequências curtas de brincadeira, ela fica ali só menos que 3 minutos, deixa as atividades incompletas, ela não escuta. Já no período escolar, a gente já consegue esperar um tempo maior de atenção da criança, mas ela não consegue ficar menos, ela fica ali 10 minutinhos e menos que isso. Tá começando a pintar, daí já acha chato, já quer brincar de bola, já quer sair para o banheiro, já pede para beber água. Aqui na primeira infância, hiperatividade. O que seria hiperatividade? Aquela criança que a gente fala, criança furacão, ela não para, ela tá pulando, aí ela já tá correndo, aí ela já quebrou alguma coisa, aí ela já derrubou outra. A impulsividade é nessa parte de não ouvir, ela não tem sensibilidade para o perigo, então é uma criança que a gente tem que estar sempre muito atenta, porque se ela tiver que se jogar, ela se joga, ela pula, ela não tem noção da altura e não tem muito medo, né? Então, aí aqui a gente tem algumas características que depois, se vocês quiserem, a gente envia para vocês poderem ler, tá? Aqui a gente vai passar um pouco mais rapidinho, porque a gente volta a falar disso daqui a pouco. E aqui é a parte que a gente fala, tá, então o que vocês vieram falar aqui, se eu que tenho que sentir na minha casa, ou se pode ser misturado, ou se parece com o que eu posso ter aqui. É aqui Nath, que entra o diagnóstico. Só atravessar você um pouquinho, que eu sou meio inquieto e interrompo bastante, não, desculpa. Fora brincadeira, é só uma questão que eu acho que eu até esqueci de falar, né? Que exatamente vai entrar nessa questão, vocês vieram fazer o quê? Você tem que sentir. Advogando em causa própria aí, né?
os grupos de adoção são fundamentais, né? Então, assim, o Acolher, tem vários outros grupos que também são bons, mas eu vou falar do Acolher, porque, né, voluntário, eu amo esse lugar, e a gente fala, né, que, assim, claro que os grupos, eles vão te dar muita noção dos desafios próprios da adoção, mas tem muitos desafios que são próprios da maternidade e paternidade, seja por qualquer via. E eles te ajudam nisso. Eles te ajudam a ser mães e pais melhores e ainda com a questão da adoção. É esse conhecimento, né, de um conhecimento técnico, de um conhecimento desses grupos que vai te ajudar a definir o que pode ser mais da adoção, o que pode ser mais do TDAH. Desculpa te interromper, Nath. Imagina, a gente está aqui no bate-papo mesmo. Então, aí aqui falando do diagnóstico, né? A gente recebeu algumas perguntas de vocês e vocês vão se encontrar aqui no meio da nossa conversa. E uma das perguntas que fizeram para a gente foi, tá bom, estou suspeitando, quem que eu procuro? Quem que vai dar essa lucidez para mim? Quem vai me direcionar? Que caminho percorrer quando eu suspeitar do TDAH na minha casa? E eu sempre recomendo que o primeiro profissional seja o médico que vai gerir, vai controlar, vai partilhar dos cuidados em relação às subespecialidades ou multidisciplinar, tá? O pediatra, o médico da família, é sempre um norte, tá? A gente faz o trabalho coordenado. Então, eu vou puxar a sardinha para o meu lado em relação à pediatria, né? E aí, falar sempre, procure o pediatra do seu filho, porque com o nosso olhar, a gente vai direcionar, tá? Eu até, numa conversa com a Babi, com o Rodrigo, eu estava dando um exemplo de dois pacientes que eu acompanho com TDAH. Um deles, quando eu peguei, eu vi que era um quadro que estava trazendo muito comprometimento escolar, que essa criança ela precisava de uma intervenção um pouco mais rápida, um pouco mais dinâmica, para que a gente não perdesse o ano, para que a gente conseguisse a alfabetização. E aí, essa criança eu encaminhei diretamente para neuropediatra, tá? Para que ela pudesse fazer essa avaliação e, de repente, já ver a necessidade medicamentosa. E outra criança, que era um pouco menor, que estava com uma questão de atraso de fala também, muito eufórica, estava até gaguejando, porque era muito ansiosa, eu encaminhei primeiro para fono, tá? As duas crianças tiveram um diagnóstico de TDAH, mas cada uma foi para um lado. Então, por que eu sempre falo para procurar o pediatra ou médico de família? Porque é ele que vai ter esse olhar. Para onde eu vou primeiro? Eu posso primeiro buscar as terapias alternativas e tentar fazer com a TO, com a fono, com a psicóloga, até mesmo com a Nutri, esse acompanhamento, com a físio também, em algumas situações, e depois, caso essas intervenções não funcionem, encaminhar aí para o neuro, para o psiquiatra, que também o psiquiatra infantil, que também é uma especialidade incrível aí para conseguir fazer essa parte também da medicação e de ajuste de dose. Então, o pediatra e o médico de família, ele faz o cuidado coordenado. E aí, na hora de diagnosticar, a gente tem algumas classificações, tá? A gente tem a classificação pelo CID e tem a classificação pelo DSM-5. E aí, quais são os critérios diagnósticos, tá? Então, o número de sintomas necessários para que a gente possa pensar em TDAH. Daqueles itens que eu citei para vocês, tem que ter pelo menos 6 entre 9 sintomas de desatenção, ou pelo menos 6 entre 9 sintomas de hiperatividade e impulsividade. Para os adolescentes mais velhos, com 17 anos ou mais, ou adultos, pelo menos 5 sintomas, tá? Lembrando que esses sintomas têm que ocorrer antes de 12 anos de idade, tá? E que tem que durar, esses sintomas têm que ter uma duração no mínimo de 6 meses. Por que é importante? Quando a gente fala da adoção, a gente também pode falar um pouco do TEP, que é o transtorno de estresse pós-traumático.
E aí, a gente às vezes tem um episódio isolado que dura algumas semanas e aí passa, tá? Mas no TDAH, não. É um sintoma mais persistente, tá? Tem que ter no mínimo aí 6 meses de sintomas com comprometimento em vários ambientes, tá? Então, que é o que a gente fala aqui de penetrância. O que é penetrância? Não é uma criança, por exemplo, olha, meu filho é um amor, mas toda vez que eu vou na casa dos meus pais, ele vira do avesso, eu não sei o que acontece, ele faz eu passar maior vergonha, ele joga tudo no chão, ele não quer comer, ele grita, ele faz birra. Em tudo ele vai bem, mas lá na casa dos meus pais ele não vai bem. Ou então, doutora, tá tudo bem, mas na escola ele não senta, ele não presta atenção, ele quebra lápis, mas em casa ele fica super bonzinho, faz tudo certinho, senta para se alimentar. Na casa da minha família também, quando a gente vai em restaurante fica tudo bem. Aí a gente tem que fazer ajuste do ambiente e não da criança, tá? Aí a questão tem que excluir outros diagnósticos, né? Então, a gente tem outros diagnósticos aqui que têm relação com transtorno de personalidade, esquizofrenia, transtornos psicossomáticos, e também outros possíveis diagnósticos, tá? Que a gente precisa aí também fazer, por isso a importância do especialista nessa hora, para que a gente tenha realmente muita clareza de fazer esse diagnóstico. Lembrando que o diagnóstico é clínico, por isso é tão importante e não ter pressa do diagnóstico. A gente não precisa ter pressa. A gente tem que ir trabalhando até ter o diagnóstico. A gente só não pode se ausentar. Mas a partir do momento que existe um comprometimento multifatorial, uma penetrância importante, e aí a gente tem que lembrar da possibilidade, procurar o profissional, e mesmo que não tenha um diagnóstico fechado, né, ou que a gente ainda fique na dúvida de outros possíveis diagnósticos, como, por exemplo, o teste de vínculo, né? Será que é o teste de vínculo? Será que é um diagnóstico? Vamos observar, mas enquanto a gente observa, vamos trazer ferramenta? Porque tanto para um lado quanto para o outro vai ser vai ser muito importante. Então, vamos ensinar como se organizar, vamos ensinar mecanismos e ferramentas de concentração. É difícil a gente exigir de uma criança que ela fique, por exemplo, 1 hora em uma sala de aula, prestando atenção, com um professor direcionado para ela, totalmente dedicado, de uma criança que veio de um padrão escolar, onde ela era mais uma ali dentro da sala de aula, onde ela entrava e saía, onde ela conversava, onde ela brincava, e não existia essa atenção tão exclusiva. E aí a criança não precisa... Às vezes as pessoas não percebiam que ela era desatenta, porque tinha muita gente ali para cuidar. Então, a importância de trazer ferramentas... Eu tenho algumas crianças que a gente indica aquela bola de pilates para que elas começou a ficar muito entediado ou começou a acumular aquela energia, a gente coloca a criança na bola para que ela gaste energia e faça o movimento, para que ela fique em sala de aula e não precise ficar saindo para beber água, para ir ao banheiro. Então, existem essas ferramentas que a gente pode trabalhar. Eu acho que aqui dentro desses critérios, né, é bem importante porque aí acho que tem a questão da zona cinzenta, da integração em que pode ser um sintoma de TDAH ou não, né? Primeiro vamos falar da idade, né? Tem muitas pessoas que optam por uma adoção de crianças mais velhas, de adolescentes, então às vezes pode ser depois dos 15 anos de idade. Aí é um pouco mais complicado a gente fechar um diagnóstico, né? Porque, idealmente, a gente tem que começar já a ir atrás antes dos 12, e depois dessa idade, como a doutora falou, fica meio difícil você definir o que é o transtorno pós-traumático, né? E o que é o TDAH. Fica um pouco mais complexo. Acho que o mais importante aqui que a gente tem que pensar, muitas famílias passam por isso, estão passando, já passaram ou vão passar, que é o teste do vínculo, né? Não sei se todos conhecem, mas só para dar uma norteada. Então, assim, normalmente como acontece, pelo que a gente estuda, pelo que falam, porque eu ainda não sou pai por adoção, mas por todas as histórias que a gente ouve, né? Chega a criança, tem aquela lua de mel, né? 1, 2, 3 meses de lua de mel.
mamãe, papai, te amo, melhor coisa da minha vida, e de repente uma chavinha muda e começa a te testar. O que essa criança está fazendo? Ela está testando a mãe e o pai para ver se ela não vai sofrer um segundo abandono, para ver se as pessoas vão aceitar e ficar com essa criança independente do que ela faça. Isso que eu acho que é importante a gente entender. Esse teste, ele pode, ele não tem essa duração de 6 meses. Ele vai ter uma duração menor, mas ele pode ser recorrente. Então, ele pode ter uma duração de 2, 3 semanas, 2 meses, parou. Mas daqui a 6 meses tem de novo mais um mês. Por quê? Porque essa criança pode apresentar algum gatilho. Às vezes, uma frase que você falou, que para você não significa nada, mas que talvez tenha sido usada para magoar essa criança, machucar essa criança no passado, uma situação, um local, às vezes você vai passar num local que você nem sabia que a criança tem uma história naquele local e pode gerar um gatilho, e isso pode gerar nela o medo de um novo abandono, tá? Porque quando a gente fala de adoção, tem muita gente que usa o termo ainda de devolução, mas devolução é para coisa, é para objeto, não é para pessoa. E a pessoa a gente está abandonando novamente. Esses testes, eles podem ser recorrentes, mas não tendem a não durar todos esses 6 meses, que eu acho que aí é uma questão bem importante, porque vai testar, mas provavelmente não vai durar 6 meses. Em alguns casos, pode não ser penetrante em todos os ambientes. Às vezes ele pode testar em casa, mas está relativamente tranquilo na escola, ou pode ao contrário, está muito bem, está usando na escola, está bem em casa. Tá? Então, acho que esse é um importante diferencial da questão da adoção com TDAH. Porque, sinceramente, um ou outro sintoma esporádico, eles são muito próximos. Então, é difícil. E a questão do diagnóstico, né, que você falou, Natália, que cada indivíduo é um indivíduo. Né? Então, assim, a gente tem um diagnóstico, um transtorno, para falar sobre 1 zilhão de pessoas que existem. 1 zilhão de personalidades, né? Então, por mais que a gente crie quantos CIDs, quantos diagnósticos a gente cria, a gente não vai ser capaz de absorver a individualidade de cada um. Às vezes é só um diagnóstico, mas cada um vai ter seu comportamento individualizado, né? Cada um é um, né? É porque a gente está somando aí uma característica de um transtorno a uma personalidade, a uma história de vida, né? Exato. Então, por isso a importância da gente ter esse olhar, é exatamente isso, individualizado. É assim que a gente tem o sucesso do tratamento e do diagnóstico. Bom, então o diagnóstico é isso. Tá? E aí aqui, como eu citei para vocês, tem que ter 6 desses 9, né? Então, aí aqui eu vou repetir o que eu já li lá na frente, que é basicamente a mesma coisa. Não presta atenção, dificuldade de manter a atenção, em jogos, tarefa escolar, não presta atenção quando abordado diretamente, não acompanha instruções, não completa a tarefa, tem dificuldade de se organizar. E aí, todas essas características. E aí, a gente tem, então, o diagnóstico de TDAH por desatenção, por hiperatividade e impulsividade ou combinado, né? Que são aí os 3 tipos de TDAH. Entre esses tipos de TDAH, a gente tem aí também os níveis de comprometimento. Então, aqui a gente fala que, lamentavelmente, a gente não tem testes auxiliares que seriam maravilhosos se tivesse, facilitaria o diagnóstico. Não existe investigação, biomarcador preditivo suficiente para que a gente consiga confirmar ou até mesmo excluir esse transtorno, tá? A gente tem aí as características de imagem, de neuroimagem, mas eles não são úteis para o diagnóstico. A gente pode, às vezes, usar para diagnóstico diferencial. Então, a gente vai fazer um exame de imagem, por exemplo, encontrar uma lesão que justifique aquela característica comportamental, mas não fecha o diagnóstico de TDAH, tá? E aí, a gente sempre trabalha com alguns testes com a criança.
para ver os testes, são testes neuropsicológicos, como, por exemplo, o teste de QI e de desempenho. Por que a gente faz ele, tá? Ele não fecha o diagnóstico, mas a gente consegue fazer uma estimativa do comprometimento intelectual dessa criança, dos déficits de função, da gravidade do transtorno de aprendizagem, e aí a gente usa escalas de avaliação para a gente ver a gravidade do sintoma e monitorar o tratamento. Então, para eu saber se está tendo uma resposta, se está tendo uma boa recepção ao tratamento que a gente optou por aquela criança, a gente pode utilizar essas escalas, tá? E aí a gente tem aqui algumas escalas que são utilizadas para as crianças e outras para os adultos. Então, lembrando que a gente tem, sim, a imagem, que a gente tem alteração estrutural, mas que ela não fecha diagnóstico, não pode ser utilizada para isso. Existem os testes de QI, mas para a gente conseguir fazer essa avaliação do comprometimento intelectual, e utilizamos escalas de avaliação para poder observar aí, monitorar a resposta ao tratamento que a gente, naquele momento, optou por iniciar para a criança. Aí essa vai para você, Rodrigão. O que a gente espera, né, o que pode dar um pouco mais de medo na gente, e o que eu acho legal, assim, legal não, mas interessante dessa palestra, Natália, me corrija se eu estiver errado, assim, tudo que a gente fala aqui das dificuldades, das realidades, dos possíveis problemas que o TDAH traz, em pessoas que não são tratadas, né? Quando a pessoa é tratada, todas essas situações que a gente está aqui explicando, elas diminuem vertiginosamente, né? A gente tem, bom, nossa colega lá, uma das médicas que trabalha com a gente, que a gente chama de Mini House, ela tem TDAH, e TDAH relativamente grave, né? Mas, de qualquer forma, né? A gente vai discutir isso mais para frente também. Então, assim, o que pode acontecer de ter mais risco nas pessoas que têm TDAH, né? Elas estão propensas de uma ordem de 10 vezes em ter transtorno de conduta, o TOD, que é o transtorno de oposição desafiante, talvez até pelo estigma da sociedade e por toda essa aceleração do pensamento, podem sofrer mais com depressão, ansiedade. É importante a gente dizer que, para desenvolvimento desse tipo de questão, não tem diferença entre homem e mulher, tá? Isso mais nas crianças. Mas, repetindo, tudo que a gente está falando são questões técnicas para quando não é tratado. É o desenvolvimento natural, entre aspas, da doença. Seria o curso natural da doença sem progressão natural Isso, exato, perfeito, obrigado. Em adultos, podem cursar com transtornos alimentares, pode facilitar que a pessoa tenha um transtorno bipolar, e agora a gente está vendo recentemente que pode ter algumas outras condições médicas, além das questões da saúde mental, né? Asma, alergia, diabetes, mas aí também a gente tem que pensar que se tem maior chance de fazer um transtorno alimentar, tem maior chance de ter uma obesidade, maior chance de ter um diabetes. Então, ainda não está bem definida a causa e efeito, né? Que não necessariamente estar junto é a causa e efeito. Mas, salientando pela terceira vez, pessoas que não têm o tratamento e não são acompanhadas, e graças a Deus essa é uma realidade que está mudando, né? De várias coisas, inclusive do TDAH. Estamos diminuindo o estigma, estamos aumentando a gama de profissionais que têm esse conhecimento sobre o assunto e aumentando a capacidade de entrar na sociedade normalmente, como sempre deveria ser. Isso é um ponto até que eu ia falar, Natália, no outro slide, né? É importante a gente, como pais por adoção, ou só como pessoas que gostam e querem saber do mundo da adoção, e até mesmo para famílias biológicas, os profissionais de saúde, eles não são muito familiarizados com a adoção. Então, quanto mais informação, voltando a falar dos grupos de adoção, a gente tiver munido e conseguir levar profissional, é importante, porque talvez seja importante ele ter vocês trazerem para ele o que é um teste de afetividade, o que
pode ser se isso pode ser o estresse pós-traumático daquela criança por uma causa específica, né? A gente tem essa falha como sistema de saúde, como profissional de saúde em geral. Eu mesmo só fui saber mais sobre adoção quando eu me interessei pelo assunto, né? E hoje eu sei o que eu sei só porque eu fui atrás, mas não é uma coisa tão recorrente nos profissionais de saúde em geral, mas aí, voltando para a pediatria, ainda as pediatras e os pediatras sabem um pouco mais porque lidam com isso mais próximos, né? Mas, de uma Sim. maneira geral, é bom a gente estar armado como E é famílias para importante, adoção. é importante também avisar a família, né, que o médico, ele precisa ter toda a informação da criança. Então, às vezes, a família faz a opção de não contar para a criança a respeito da adoção. E, né, aí fica, eu acho que é muito aí o critério da família, não sei como vocês pensam sobre isso, mas para o médico essa informação é extremamente importante. Então, mesmo que não seja dito na frente da criança, que agende uma consulta prévia, que chegue a um profissional, que oriente e explique, para que a gente consiga traçar diagnóstico com clareza e lucidez, enxergando o todo, né? Porque quando a gente esconde algumas coisas do profissional, a gente corre o risco aí de estar errando. A orientação, Nath, é contar mesmo, né? Essa é a Sim, orientação psicológica. Depois de adulto, tem o direito de ter conhecimento sobre a história, né? Então, tem todos alguns meandros, inclusive legais, que orientariam. E as orientações da maioria dos GADs e do acolher também é contar. É claro que isso vai depender também da realidade, de onde veio, para pensar na idade que contar, né? Então, assim, ter um momento certo para que a criança tenha o conhecimento, mas normalmente a gente tende a tratar com mais naturalidade, te orienta a tratar com mais naturalidade e com mais para trazer a realidade mesmo. sim, e lembrando que o diagnóstico a gente já começa a traçar a partir dos 4 anos, tá? Então, a partir dos 4 anos de idade, a gente já consegue aí, alguns pais já conseguem perceber isso muito antes, já sinalizam a questão comportamental, mas aos 4 anos é importante, tá? Para que a gente não comprometa a parte de alfabetização. Bom, aqui vem a parte do tratamento, né? Existem várias estratégias de tratamento que podem melhorar os sintomas de TDAH, que são apoiados por evidências. Dada a variação entre os pacientes, é necessário um plano individualizado, levando em consideração a idade, comorbidade, a gravidade, o comprometimento cognitivo, as circunstâncias familiares e sociais e as preferências também da família e do paciente, tá? Então, a família tem que estar muito envolvida, tá? Isso é muito importante. Acreditar no diagnóstico, acreditar no tratamento, todo mundo apoiar. Existe muito estigma em relação à parte da medicação, do remédio, tá? E aí, algumas pessoas falam, mas ele só tem 5 anos, só tem 6 anos, né? E aí a gente começa com 6 anos fazer a medicação, e aí algumas famílias ficam um pouco resistentes, por questão, vai gerar vício, vai gerar dependência, e a gente sabe que é o contrário. Então, conforme a gente trata, a gente traz orientação de pensamento, organização racional, tranquilidade, diminui a ansiedade, aumenta a concentração. Então, uma criança que não gosta da escola porque não consegue se concentrar, porque não consegue ela não se sente parte daquele ambiente, porque ela está o tempo todo fora, é aquela criança que está sempre na diretoria, que sempre está levando bronca da professora, de repente ela se encontra na escola, ela consegue assistir uma aula, ela consegue fazer uma atividade inteira, ela consegue terminar uma atividade, então a gente traz qualidade de aprendizado, na questão social, nos relacionamentos, nas amizades, é uma criança que começa a ter um pouco mais de tolerância, tá? Porque isso é uma característica muito importante, a falta de tolerância a alguns estresses do ambiente, então uma criança às vezes contrariada porque perdeu o futebol, ela empurra o amiguinho porque ela não consegue controlar, e aí isso, quando se torna reincidente, é aquela criança que ninguém escolhe para brincar, que está sempre sozinha, e aí
quando ele consegue controlar os impulsos e essa hiperatividade, ele volta a fazer amizade, ele volta a se inserir no grupo. Então, o tratamento, quando indicado, ele não deve ser evitado, porque ele traz muitos benefícios. A gente sabe que uma criança não tratada, não diagnosticada, ela tem grandes chances de, na vida adulta, ter questões com dependência química, com uma vida sexual de risco, com acidentes, com várias questões de perigo, porque ela não tem essa noção, ela perde um pouco desse medo. Quando a gente traz a medicação e traz esse conceito do perigo, da preocupação, do cuidado, você expõe lá na frente bem menos a esses riscos. Então, é muito importante essa parte da medicação. E lembrando que quando a gente fala de remédio em criança, eles são muito bem tolerados pelas crianças. Então, eu tenho alguns pacientes que eu faço a medicação de segunda a sexta, sábado e domingo fica sem remédio, e a mesma coisa nas férias. Porque ele só vai fazer medicação se ele for fazer uma atividade que precisa se concentrar, se ele for fazer um esporte, se ele estiver ali realmente precisando da medicação. Se for um final de semana, se for as férias e não precisar, a família pode tirar a medicação sem problema nenhum. E não traz problema depois na hora de retornar a medicação. Para você ver que não tem dependência mesmo, né? Legal salientar aqui, né, que assim como o diagnóstico, né, ele é feito de uma maneira multidisciplinar, o tratamento também. Né? Então, vai demandar terapia com TO, com fono, dependendo do comprometimento, com psicólogo, talvez com psiquiatra, ou talvez com neuropediatra, com pediatra, com médico de família, e vai seguindo, né? Então, é isso, é uma ciranda. Então, possivelmente, a vida de um pai, mãe, de uma criança com TDAH vai ser ligeiramente impactada, que vai fazer terapia toda semana, 1, 2 vezes por semana, tá? É importante a gente também entender que isso traz um certo custo, né? O tratamento como um todo gera um certo custo, porque são as terapias. Existe o tratamento pelo SUS? Existe, mais ou menos, né? A gente tem alguns centros de apoio, né? A gente tem o CAPS, que é o Centro de Apoio Psicossocial, né? De Atenção Psicossocial. Ele ajuda no diagnóstico, ele tem psiquiatra infantil, né? Tem o CAPS infantil, ele tem as suas terapias, mas normalmente é em grupo, na hora que eles têm disponível, não é na hora da família. Então, é bem importante a gente entender que pode ser que gere algum custo, apesar de ter um certo apoio pelo SUS. Né? Mas, infelizmente, essa questão de psiquiatria, saúde mental em geral, no SUS é uma das questões mais defasadas. Dentro das próprias UBSs, a gente tem o NASF, que é um grupo, né, que é um grupo de profissionais, de multiprofissionais aí, que são núcleo de apoio à saúde da família, e daí conta com fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, TO, fono, mas, como eles têm uma demanda muito grande, uma população muito grande para atender, eles dão muito mais orientações e orientam exercícios do que fazem terapia. Você não vai ter essa terapia com fono e TO semanalmente, a cada 15, dentro do SUS, tá? Só para trazer um pouco da realidade. E aí é importante a gente ter a rede de apoio. Né? A gente tem uma rede de apoio familiar, de amigos, tanto para a inclusão dessa família na sua microcosmos de sociedade, quanto, às vezes, para levar numa terapia, para levar num outro profissional que seja necessário. Tá? Acho que é isso, né, Nath? Mas é isso mesmo. Então, o tratamento pelo SUS existe, a parte medicamentosa pelo SUS existe, é um pouquinho mais difícil acesso, né? E aí acaba que a maioria das famílias acabam optando pela busca no particular ou pelos convênios. Aí aqui, pode falar aí, Rodrigo, aí é com você. Um bate-bola, né? É que a ideia era essa, né? Assim, quando vocês fizeram a inscrição, a Cecília preparou lá, e vocês mandaram algumas dúvidas, algumas questões, que a gente tentou sintetizar aqui
tabus e desafios, e daí a gente vai abrir depois para as questões, né? De questão técnica ali, acho que já foi tudo. Nath, só tem uma ou duas questões que você quer no chat, que acho que foi especificamente da palestra. Tá. Eu acho Alimentos que a com... gente podia... Quer deixar para o final? Ou Não, eu acho que a gente podia abrir a tela para as pessoas, para a gente ver o rostinho de todo mundo. Mas O não que você quer... acha? Tá, beleza, mas deixa eu abrir então aqui o meu... Quer deixar o PowerPoint? Não entendi o que você quer fazer. Vai deixar o PowerPoint? Ou vai Será que a abrir a gente tela? consegue pedir Eu para as abro o pessoas PowerPoint. abrirem? Você abre aí? Eu abro aqui no meu celular também. Pode ser? Daí a gente vai fazendo o bate-bola, Isso. né? Aqui, ó. Você viu no chat aqui, Nath? Se Quais você são os puder lendo aí, alimentos... O que são alimentos com alto teor de IgG? são alimentos que têm predisposição alérgenas, tá? Então, são alimentos que podem vir causar aí uma questão de alergia. Gera um processo inflamatório, né? Por meio Isso, da gera processo alergia, inflamatório. Isso. diarreias, broncoespasmos e coisas do tipo. Deixa eu só abrir aqui o PDF também para a gente já fazer. A Raquel aqui. Raquel, você podia me ajudar nessa, né? Quais são as leis que garantem esse atendimento diferenciado na escola? Eu não sei exatamente quais são as leis, mas existe uma questão legal que permite. A gente faz bastante, inclusive, até pelo SUS isso. A gente faz É, relatórios e a gente consegue. A gente consegue que essas crianças tenham um olhar diferenciado, pelo menos em alguns pontos específicos da educação, estender um pouquinho mais o tempo de aula, perdão, de prova, uma ou outra questão diferencial, aí a gente consegue até pelo SUS. E as escolas tendem, normalmente, as escolas particulares tendem, pelo menos por fora, né, em querer parecer mais inclusivas hoje em dia. Então, acho que elas eu estão... tenho bastante essa questão de você ter a equipe multidisciplinar faz muito bate-bola com a escola. Então, a escola, ela é assim, ela é uma via muito importante para a gente conseguir alcançar o tratamento adequado. Como que a gente faz isso? Eu costumo pedir reuniões, pelo menos a cada 6 meses, que a equipe multidisciplinar envie relatórios para a escola, que a escola envie esses relatórios para os pais. Eu fico fazendo, coordenando o cuidado, mas é sempre assim, é sempre conversando com a escola, perguntando como que está. A questão da bola mesmo, é super importante, ajuda muito. Eu tenho algumas crianças que a gente usa aquele cubo mágico infinito, que a criança pode ficar movimentando, aquelas bolinhas, esse feed de toys que está usando bastante, que as crianças gostam bastante, que faz aquele ploc-ploc. Então, seriam sensações, às vezes até na mão, para que a criança tire um pouco do foco, diminua a ansiedade, passe para a mão, para o objeto, um pouco daquele estresse que ela está vivendo ali no momento. Legal, até de falar de escola, a gente fazer um link aqui que a gente falou, está um pouquinho mais para baixo, no outro PowerPoint, que se vocês não estão vendo, só eu e a Natália para a gente conversar, tá, gente? Que é escola versus TDAH versus remédios forçados. A gente tem que tomar muito cuidado, porque eu vou falar uma palavra que não existe, a patologização da educação, né? Então, qualquer perfil, qualquer particularidade da criança, muitas escolas, principalmente na escola pública, não por ser pelos profissionais serem ruins, mas por terem poucos profissionais para muitas crianças, então qualquer coisa fora do padrão, já querem rotular com algum transtorno, alguma doença, alguma questão, para poder justificar uma não intervenção ou uma intervenção mais incisiva. Elaborada. Exatamente. E às vezes não é um TDAH, é só uma adaptação que está precisando e poderia ter um ajuste, um olhar mais cuidadoso para crianças e já acabaria com a questão, né? Eu vou até dar um exemplo aqui de uma avó que chegou para mim no consultório e falou assim: doutor, eu vim aqui para você descobrir o que ele tem. Porque, assim, ele é impossível. Ele chega em casa e aí ele fica pulando o dia inteiro. Ele xinga, ele grita. Quando a mãe dele chega, então, ele fala que odeia a mãe.
ele tem raiva da mãe dele, eu acho que ele odeia a mãe dele. E eles não conseguem conversar. E aí eu comecei a perguntar como que era o dia dessa criança. Então, essa criança acordava cedo, ia para a escola, na hora que chegava, ela almoçava, e ela ficava o dia inteiro em casa, com duas mulheres adultas, sem nenhuma outra atividade. Então, ele ficava do meio-dia ali até o outro dia dentro de casa. E aí eu perguntei qual era o comportamento que ela esperava de uma criança com 7 anos de idade. Ela fala, não sei, eu acho que ele é muito agitado, porque ele não para. Eu falei, mas é isso, o diagnóstico dele é que ele é uma criança, né? Ele é uma criança que precisa ir ao parque, ele precisa jogar uma bola, ele precisa de uma atividade. E não só de uma criança com TDAH, uma criança típica, ela precisa do espaço para ser criança. Então, não adianta a gente querer dar remédio, colocar um diagnóstico, colocar numa caixinha uma criança que está pedindo socorro. Quando ele falava que odiava a mãe dele, obviamente ele não odiava aquela mãe, mas ele queria a atenção dela, e a maneira de chamar a atenção era agredindo. Então, a gente precisa ter esse olhar muito atento de também frear aqueles comentários que a gente escuta dos filhos biológicos também. Ah, esse menino é muito terrível, essa criança é muito arteira. Ah, será que esse menino não tem algum problema? Né? É lógico que quando isso vem de vários ambientes, né, que é a questão da penetrância, então, na escola não vai bem, na família não está indo bem, com os amiguinhos não brinca, a gente começa e tem um olhar um pouco mais atento. Mas a gente tem que oferecer o mínimo de condição para essa criança ser criança. Sim. Então, a gente está oferecendo tudo. Está indo ao futebol, está indo à escola, leva para o parquinho, deixa atividade em casa para fazer, deixa lápis, livro para desenhar e pintar. Ela não fica o dia inteiro no computador, né? Ela não fica o dia inteiro ali no celular. Aí tudo bem. Então, a gente ofereceu condições mínimas para essa criança e mesmo assim ela está pedindo ajuda. Aí a gente tem que ter outro olhar. E aqui também, voltando aqui, né, Nath? Perfeito o que você falou, que daí já explica que nem toda criança agitada tem TDAH, que foi o que você falou, né? Sim. Exato, né? Eu acho que é importante a gente salientar aí essa questão do tempo de tela, né? Que você falou das atividades, e às vezes dos recursos dos pais da criança com TDAH é dar a tela, né? O celular, o laptop, iPad. Eles têm tentado provar nos últimos anos que criança que fica muito tempo em tela desenvolve TDAH. Até hoje isso não foi provado. O que a gente sabe é que o TDAH a tela gera ansiedade e gera comprometimento em todas as crianças, típicas e atípicas. Então a gente tem que evitar mesmo o máximo que conseguir, mas não devido ao TDAH, mas devido à infância. Uhum. E aí a gente gera o hiperfoco, né? E daí aquela criança que é agitada pelo TDAH vai para a tela, dá aquela focada e fica mais fácil do controle, né? Então também é isso aí. Aí os pais às vezes acabam abusando da tela, porque é o único local que a criança dá paz para a família, né? Então, exato. ela é aquela criança que não sai do celular, ela almoça com o celular na mão, ela fica o dia inteiro com o celular, e aí quando a família tenta tirar, ela sai do giro, ela tem um pico de estresse absurdo ali, e aí é quando ela desregula um pouco e a família fica assustada, e aí muitas vezes fala assim, dá para não dar uma confusão, né? Exato. E o TDAH tem muita questão, muita dificuldade de ouvir não, muita dificuldade de seguir a regra, e aí fica um pouco mais difícil. Tem um outro ponto aqui que eu acho que é Vou tentar correr um pouquinho para a gente poder abrir, porque falta 15, 20 minutos, tá, Nath? Então pode correr. Vou só para fechar aqui, que eu acho que foi uma questão que veio, né, na inscrição, que eu acho que é importante, a gente até abordou, mas só para reforçar, né? As questões da adoção podem influenciar agravando o quadro da criança ou um ambiente familiar saudável pode contribuir para minimizar os sintomas. É isso, né? A gente falou que uma das causas pode ser um ambiente com violência familiar, com uma criação não adequada. E sim, você vai ir para o seio de uma criança, de uma família por adoção cheia de amor. Então pode amenizar, né? Ameniza pode muita ajudar. coisa, né? Traz muita ferramenta, muito recurso para a criança.
A gente oferece com amor o recurso que que a criança não tinha. Foi o que eu falei, da questão de ela ter liberdade para se expressar, ter liberdade para mostrar o ser que ela é, mesmo às vezes um serzinho de 5 anos, mas ele já tem as suas próprias opiniões, né? E a gente precisa moldar, mas já sabe, já quer falar o que ele pensa, já quer ter uma voz ativa na família, e até a gente orienta isso mesmo, né? O diagnóstico não é o final, né? Muito pelo contrário, é o começo, né? Para fazer as terapias e ter que essa criança, esse adolescente vão bem. Quer salientar alguma coisa nisso aí, Nath? Eu acho, é isso, o diagnóstico ele é o começo aí de uma vida que ela realmente se transforma quando a gente encontra o diagnóstico correto. É uma criança que não vai sumir, não vai desaparecer, mas vai ser um cenário muito mais controlado. E aquilo que eu comecei com uma frase falando para vocês assim: informação é poder, né? E é isso. Quando a gente tem a informação, a gente tem o poder daquela informação na nossa mão, e aí a gente vai em busca de mais informação, de mais ferramenta para controlar o cenário da nossa casa, para controlar esse diagnóstico, de buscar recursos para que essa criança tenha uma infância menos sofrida, né? Para que Perfeito. seja uma coisa mais suave, para que o caminho seja mais leve. Uhum, perfeito. Eu acho que também um dos intuitos, acho que em toda conversa que a gente tem, é gerar um certo desconforto e um certo instigar a gente a pensar um pouco, né? A gente, qualquer pessoa, qualquer especialista que, até a gente estava conversando com a Natália, qualquer especialista que vai perguntar se TDAH é transtorno ou é doença, né? Todos falam que é transtorno. Mas, ao mesmo tempo, a gente viu, né, Nath, que tem muita gente brigando para que chame de doença, principalmente por uma questão legal. A partir do momento que você tem dentro, considerado como doença, tem meios legais de você brigar para conseguir que essa criança tenha acesso a mais coisas, mais estruturas e mais ferramentas dentro do setor público ou até dentro do setor privado, não é por aí, Nath? A gente acabou nessa busca nos últimos dias a respeito de informação, eu acabei até circulando por alguns grupos, né? E algumas pessoas trazendo assim, olha, eu preferia que fosse doença. Acredito que seria um caminho mais fácil. É lógico que fica aí aberta a discussão, né? Não, quem somos nós? A gente está aqui só realmente para trazer essa informação, mas existe aí sim um grupo de pessoas já diagnosticadas que em certo ponto fala, olha, para mim ou é indiferente ou eu preferia que fosse doença, e aí fica aí essa pulguinha atrás da orelha. Porque a partir do momento que você tem, porque na verdade isso pouco importa, né? Que são individualidades e cada um é uma pessoa e cada um é de um jeito e a condição nunca vai ser maior do que a individualidade de cada pessoa. Você ter certa condição nunca vai ser maior do que a pessoa, né? Então, mas às vezes até por uma questão jurídica, para lutar por direitos, talvez seja importante. Beleza? Vamos abrir para perguntas. Quer botar o finalzinho do PowerPoint aí, Nath? Só para a gente... Aqui tem quem são os profissionais que podem efetivamente diagnosticar, aí isso, Esse é já o foi, neuro, né? o psiquiatra, ops, resposta dada já, isso. Você acha que remédio é sempre necessário? A maioria das vezes sim, tá? A maioria das vezes ele é muito bem-vindo. É lógico que existe aí o tratamento multi, dependendo da idade, mas a gente observa, assim, um grande benefício em relação à medicação. Cecília, você ajuda a gente nessa parte das perguntas aí, que a gente tem pouca experiência nessa Sim. situação? Então, alguém gostaria de fazer perguntas para os doutores? Alguma consideração, enfim? Pode abrir o microfone e fazer sua pergunta. Oi, eu aqui, eu acho que é da Galaxy 10. Meu nome é Jéssica e eu só queria mesmo responder o que a Rachel perguntou, acho que é a Rachel Garcia, que perguntou sobre a Raquel. legislação. Isso. Legislação sobre educação inclusiva. É uma lista muito grande, porque é um histórico, né? Tem bastante leis que abrangem esses assuntos. Daí, se ela quiser dar uma procurada, tem no todospelaeducação.org. Tem um artigo bem legal lá falando sobre isso. Era mais para não deixar sem resposta. Muito obrigado. Obrigada, Muito obrigado. Mônica. Muito obrigado.
Eu gostaria de falar uma coisa. Pode ser? Por favor, Suzana, pode falar. Eu acho que eu queria dar um recado assim para quem está esperando, está nessa lista de espera, que às vezes demora muito, né? No meu caso, eu esperei 2 anos uma filha e 2 anos e meio a outra filha. Mas eu queria que deixar assim a minha experiência é assim, lembrar sempre que é uma questão, a meu ver, né, uma questão espiritual. A criança que chegar para você é a que tem que chegar para você. E ela vai chegar no momento certo da sua vida. Então, esse tempo de espera é precioso para você se perguntar, se questionar, ver se é isso mesmo que você quer, entendeu? Se preparar, fazer o enxoval como se fossem 9 meses. Não importa o tempo que vai demorar, entendeu? Eu acho que vale a pena. É uma questão assim, é maravilhoso. Minha filha mais velha tem 20 e a outra tem 16. E passei por esses perrengues todos aí que vocês estão falando. Falaram que uma delas teria TDAH, mas eu fui pesquisar, não era bem isso, era mesmo como a doutora Natália falou, criança danada e esperta, e as crianças hoje em dia estão cada vez mais espertas. Enfim, eu queria só dizer para vocês, tenham esperança de que vai chegar a criança certa para o seu crescimento espiritual. É só isso. Muito obrigado, Suzana. Suzana. Obrigada. Mais alguém? Tem mais uma pergunta aqui do Davi. No chat, né? Não, tem duas. Tem duas. Eu não sei falar o nome dele. Se ele quiser abrir o... Ou Vou falar Ertilean, Martins. ou Vertilean. Martins. Se ele quiser TDAH abrir... tem cura, Natália? Na verdade, a gente sabe que ele não é que tem cura, né? Os sintomas, eles se tornam mais a menos conforme a gente vai conseguindo a maturidade, a gente chega na vida adulta. A maioria dos pacientes aí ainda persiste um sintoma ou outro, né? Às vezes a falta de organização, às vezes a impulsividade, mas aí todos aqueles critérios, eles acabam desaparecendo um pouco ao longo da vida adulta. 25% dos adultos permanecem com grande parte dos sintomas, a ponto da gente, às vezes, estar numa palestra e falar, poxa, acho que eu não fui diagnosticado antes, acho que poderia, e se alguém tivesse pensado nisso em algum momento, talvez eu me enquadrasse aí nesses quesitos. Então, não é que tem cura, né? A gente amadurece, cria ferramenta, recurso, e vai tendo uma vida um pouco menos turbulenta aí na vida adulta. Tem a outra do Davi, né? Também. Algumas escolas indicam psicopedagoga, né? É isso? Eu sou a favor, Natália. Eu acho que é importante, acho que entra junto, mais um profissional para entrar nessa questão multiprofissional. Concorda? Sim, quanto mais a gente tem rede de apoio, quanto mais capacitado for o profissional para lidar com aquela situação, é sempre melhor mesmo. Oi, boa noite. Pode abrir o microfone, a câmera e pode fazer sua pergunta. Oi, boa noite, estão me escutando? Jaqueline? Sim, pode falar. Isso. No começo vocês disseram que seria uma experiência mais para os pais, mas eu, como profissional da área da saúde, achei muito rico o conteúdo e eu acredito que a cada palestra que nós participamos é um crescimento, é uma abertura para o nosso conhecimento. Eu estou com alguns pacientes com falta de diagnóstico, e pelo que foi passado aqui, vocês acabam abrindo um leque para nos ajudar a diagnosticar. E eu gostei muito da participação, espero que tenha mais palestras como esta. Eu sou mãe biológica, mas eu tive muito interesse em entrar por conta mesmo do tema, né, do TDAH, que hoje é um tema que está sendo muito falado, mas ainda a gente não tem tantas informações. E parabéns para vocês, porque os pais, eles acabam indo para a doação e eles não têm, às vezes, essa percepção que a criança possa ter
né, um transtorno, possa ter um autismo, e é super bacana isso que vocês fizeram. Vocês estão de parabéns. Estou muito feliz de estar participando, viu? Que gostoso. Obrigada, Jaqueline. Que gostoso. Muito obrigado. Imagina. É muito bom mesmo, Muito obrigado, obrigado. a gente ter pessoas, não só pais e mães por adoção e pretendentes, é sempre muito bom diversificar, né? Obrigada, viu, Jaqueline? Raquel, pode falar. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Natália. Raquel. Queria agradecer muito. Boa noite. Estou aqui não como voluntária, como mãe, Rodrigo sabe. Em muitos momentos eu e meu marido também estava ouvindo, a gente sentiu como se você estivesse descrevendo o ser que a gente conhece tão bem. E é difícil, assim, no dia a dia, né? Eu digo para as pessoas que têm essa mesma questão em casa, né? É difícil no dia a dia, mas a gente vai aprendendo a lidar com essa dificuldade, aprendendo a lidar com os limites, aprendendo a lidar com as formas de falar, de que fique mais fácil entender, compreender e executar, né? Assim, Sim. eu acho que é um aprendizado para a família, não é um diagnóstico que traz um aprendizado para todos os envolvidos de um modo geral, porque a gente precisa aprender a falar de outro jeito, a falar de um jeito que a mensagem chegue do lado de lá. Porque é muito claro às vezes para a gente que está falando, mas não é. Então eu acho que você passou essa mensagem e eu te agradeço bastante, viu? Parabéns. Obrigada. Obrigada, Fico muito Raquel. feliz. Você sabe, Raquel, que a gente está num mundo, né? Você deve ter percebido isso dentro da sua casa, em que a tecnologia invadiu muito do nosso espaço e tornou o tempo, a relação com o tempo muito diferente. E para as nossas crianças com TDAH, essa relação com o tempo é muito importante. E aí, às vezes, esperam que as crianças consigam fazer o que as outras fazem. Então, por exemplo, às vezes eu estou aqui conversando com vocês e aí dou uma olhadinha no celular para ver se meu filho está bem, e aí lembro que amanhã eu tenho uma consulta. Então, essa agilidade do pensamento, esse pensamento multifatorial, essa invasão da tecnologia no nosso dia, às vezes atrapalha muito a criança com TDAH. Né? São muitas vezes crianças extremamente inteligentes, né? Tanto que a gente tem aí grandes personalidades, né? Como Bill Gates, como dizem que até Leonardo da Vinci tinha uma característica aí de TDAH. Então, a gente tem personalidades extremamente inteligentes, mas que tiveram esse comprometimento aí com o TDAH. Eu acho que você tem toda a razão. E eu tenho percebido, assim, uma dificuldade em fazer com que a escola compreenda essa forma, né? Porque eu também vejo isso, uma inteligência absurda para conseguir gerenciar milhões de coisas ao mesmo tempo, assim, é como se tivessem 50 janelas do computador abertas, assim, e Isso. todas funcionando E todas ao mesmo trabalhando. tempo, todas trabalhando. Maneja 50 ao mesmo tempo, né? É uma loucura. E eu sinto que mesmo as escolas que se dizem preparadas, como a que a gente está agora, com profissionais que se dizem preparados, tem uma série de dificuldades, né? Eu vou dar um exemplo prático para facilitar. Ele tem um hábito de arrancar folhas, ou pegar folhas, ou qualquer folha que ele vê pela frente, e vai fazer qualquer outra coisa. Um aviãozinho, uma bolinha, uma espada, um sei lá o quê. E aí vem bilhetes constantes. Ah, pegou a folha e fez isso, pegou a folha e fez aquilo, pegou a folha e fez não, ok. Aí um dia eu falei assim, eu respondi assim, e o que você fez? Porque para mim, né, assim, tá, que ele faz isso eu já entendi, mas o que você, adulto, fez aí? O que você tá fazendo aí? Porque não adianta ficar me mandando bilhete dizendo, eu já sei. Vocês deram outro caderno para que ele pudesse retirar as folhas, porque às vezes é uma alternativa, né?
A gente pode mandar, então, um bloquinho aí só para que ele masse, só para que Se ele for necessário, eu brinque. compro mais um Porque isso, chamequinho. exatamente, porque isso não atrapalha o aprendizado dessa criança em nenhum momento. Tá, não quer que estrague o caderno? Vamos mandar um caderno extra, então. E é essa ferramenta que a gente tem que aprender a trabalhar e lidar com a criança. A gente coloca todas muito numa caixinha, assim, ó. E como se todas fossem iguais. Só falta cortar o cabelo e vestir igual. Exato. Mas elas não são, né? E aí, quando alguma criança é um pouco fora ali do que é esperado, o profissional se perde. Aquele profissional extremamente capacitado, cheio de cursos, ele se perde. E com questões muito práticas. Tá Como amassando essa. a folha, tá dobrando, vamos dar um caderno extra para que ele brinque, para que ele faça isso e que ele continue prestando atenção na aula. Doutora, você está falando para ensinar uma criança a ser sem educação, para que ela se comporte mal, ela vai fazer isso no mundo. Não, ela não vai. Porque ela é inteligente. Você vai explicar para ela, filho, esse é o caderno que você pode amassar. Esse é o que você não pode. Quando você precisar amassar uma folha, você tira desse e fica tudo bem. Né? Assim Excelente como a gente ideia, adorei, muito obrigada. Imagina. É isso, são ferramentas. É uma questão até mais pessoal, né? Uma visão pessoal. Não vou conseguir colocar em números e estatísticas, mas é isso, né? Eu acho que muito do que a gente pensa que, talvez, né? De novo, uma questão de bom senso pessoal. Talvez aqueles números que a gente viu lá atrás, já 5 vezes maior chance de ter ansiedade, 10 vezes maior chance. Talvez não seja o TDAH, né? Assim, puramente. Talvez seja a gente, como sociedade, minando essas pessoas que têm essa particularidade e talvez isso gere mais estresse, mais depressão nessas pessoas. Talvez seja isso. Talvez a gente esteja adoecendo uma pessoa com uma questão neurológica diferente do habitual. A gente Um pouco mais péssimo, criativa. né? A gente é péssimo para absorver. E também a qualidade das escolas, né? Ah, com certeza, Bia. A capacidade, o que se oferece para uma criança, que ela possa ficar interessada numa escola, né? Também é um dado a se considerar, né? Gente, parabéns, maravilhosa. Acho que vocês, nossa, fizeram uma abrangência e com uma competência incrível. E eu só estou pensando que tem uma perguntinha ali de uma pessoa que não foi respondida. A Mari também também a está com a Mari, que mãozinha também- aqui. Daí. Nossa, Natália queria Beatriz falar é isso. fundadora do Acolher, tá? Então, por favor, referência a ela. E a Márcia, né? A Márcia também está A aqui. Marta tá aí também. A Márcia, gente perdão, a Márcia apresentou tá a aí Márcia. também. Não, então, já que você falou isso, eu tenho que dizer que eu fico muito feliz. E vocês são jovens, fazem essa palestra maravilhosa e estão dentro do nosso modo de ver o mundo, né? Então, eu estou muito feliz com isso. Realmente, parabéns, Rodrigo, parabéns, Natália, Obrigada. Cecília e todos. Mari, pode fazer sua pergunta, por favor. Obrigada. Primeiro, eu queria fazer uma declaração que eu acho que completa um pouco o que a Suzana falou. Eu tenho 2 filhos. O meu segundo filho, o Renato, tem 11 anos hoje. Ele foi adotado aos 5 meses de vida. E eu confesso que, muitas vezes, eu não consigo nem lembrar que ele não saiu da minha barriga, né? Ele chegou aos 5 meses de vida. E quando a gente fica falando, a criança que está para adoção, ela pode ter TDAH, ela pode ter isso, ela pode ter aquilo. Na verdade, não tem diferença da criança que sai da barriga e da criança que não sai da barriga, porque a gente não sabe qual é o histórico de toda a nossa família, até por tantos tabus. Quem tem TDAH ou não tem TDAH na nossa família, né? Então, assim, para quem está aqui em processo de adoção, não se assustem com o que eles estão falando aqui, porque não faz a menor diferença. Vocês vão amar loucamente. E como disse a Suzana, eu todo dia pergunto o que o meu filho veio me ensinar, né? Por que ele veio para minha casa, né? Por que eu sou a mãe dele? Por que o universo escolheu? E ele tem muito que me ensinar. Então, se a gente tem um filho com TDAH, talvez a gente precise aprender a ser menos controlador, a gente precise aprender a ser mais paciente, talvez a gente precise aprender que o mundo não é todo igual, né? Então, eu acho que essa é a grande diferença. Completando com o que a Beatriz falou, a minha grande questão hoje, eu tenho estudado muito sobre TDAH,
porque as escolas realmente não estão preparadas para atender não só uma criança TDAH. As escolas, elas fingem que elas estão adaptadas e muitas vezes a gente finge que elas estão fazendo o trabalho delas e elas não estão, porque elas não estão preparadas e elas ainda não estão abertas para saírem dessa postura. Eu sou o educador e eu sei tudo, né? E eles querem colocar todas as crianças, não só as crianças TDAH, todas, dentro de uma caixinha. Se você sai daquela caixinha, daquele frame ali, eu não quero essa criança aqui, né? Não dá trabalho, né? Porque ela faz a gente pensar e sair da nossa zona de conforto. Então, acho que é isso. Eu acho que é muito bacana. Eu estou muito feliz de estar aqui, porque é muito bom a gente discutir, né? E falar sobre os nossos filhos, né? E olha, o filho de cada um vai chegar na hora que tem que chegar, viu, gente? É um saco você ouvir isso quando você está esperando. Mas acreditem, é assim que é. É assim a vida. Mesmo se ele vier da barriga ou não vier da barriga. Tem um cara lá em cima que resolve. Então, tenham paciência. É só isso que eu queria compartilhar aqui. E a gente tem um trabalho grande para fazer nas escolas, eu não tenho a menor dúvida. E a gente precisa se unir para realmente... Porque, senão, não sei que mundo a gente vai preparar lá na frente, né? É isso. Está melhorando. Tem muito por vir, mas está melhorando, eu acredito. Tenho fé. Obrigado, Maria, viu, Mari? obrigada. Obrigada pelo seu relato. É muito bom Posso? ouvir de uma mãe essa questão aí da sua vivência e dessa questão da experiência em relação à escola. Para mim, como pediatra, é o grande desafio, realmente, a gente fazer essa conexão, mas se eu posso dar uma dica aqui, aproximem o profissional de saúde que está responsável pelo seu filho, pelo cuidado dele no momento, com a escola. Que sejam reuniões, que sejam relatórios, façam essa aproximação. É bem importante e é bem benéfico para a criança. E outra coisa, Mais doutora alguém? Natália, quando você falou da transparência, a criança merece saber desde o primeiro momento que ela é adotada. Isso faz uma diferença enorme. E se a gente for ver, isso é uma coisa tão simples, sabe? Assim, todos os heróis da Walt Disney são adotados. Você começa a reparar nos filmes, então você inclui isso na sua vida, faz parte, entendeu? Não tem porquê. A minha primeira, ela chegou com 2 dias, e ela aparentemente era branca, depois quando almoçou virou negra, né? Mas enfim. Aí a segunda não, já chegou com 9 meses completamente negra. Eu sou super branca, super clara, não tenho o que esconder, entendeu? E eu adotei sozinha, não adotei com não era, eu já estava separada. Então, é uma coisa assim que a transparência é fundamental para a segurança da criança. Entendeu? Isso vai ajudar no processo total da criança. Então, é isso. Obrigada, Suzana. Denise, pode falar. Eu queria só fazer uma contribuição, porque eu sou de formação, sou professora, então eu queria falar um pouco desse outro lado. Eu não trabalho como professora atualmente, mas eu sou formada em letras e em pedagogia, e nas 2 faculdades eu não aprendi nada sobre TDAH, ou sobre qualquer outro transtorno, ou qualquer outra questão. Então, eu entendo que do lado das escolas, eu tenho, inclusive, penso muito sobre isso, eu estou aí na espera, habilitada, e fico pensando, meu Deus, como que vai ser para mim lidar com a escola, né? Vai ser difícil. Eu entendo que os professores têm uma falha grave na formação, porque a gente não aprende esse tipo de coisa. Se você aprende, é porque no estágio, em um dos estágios, você deu a sorte de estagiar com um professor que tinha experiência ou que lidava com essas questões de uma forma diferente, enfim. E a pessoa tem que ir atrás de cursos e de informação. Eu tive experiência como professora, eu trabalhei em escola, e quando eu trabalhava em escola, o que eu mais via eram colegas completamente despreparados, inventando diagnósticos com base em nada, só porque a criança dava trabalho, era uma criança.
Ai, mas olha que absurdo, o menino não fica sentado. Nossa, né? Nem eu aguento ficar sentado por uma hora. Agora a gente trabalha em mesa, eu trabalho no escritório, eu fico levantando e descendo minha mesa. Uma hora eu trabalho em pé, outra hora eu trabalho sentado. Como é que eu vou esperar que uma criança vai ficar lá sentada? Então, isso, do meu ponto de vista, né, que eu já tive do outro lado aí de professora, eu sentia muito isso, assim. Eu fui colocada em sala de aula para dar aula sem preparo nenhum. E aí eu tinha que ficar lá lidando com 40 crianças numa mesma sala, com várias questões diferentes, e a gente não, sabe, eu não tinha esse suporte. Então, eu imagino também cabe a nós, já que existe uma falha na formação, a nós professores, se um dia eu voltar para, não pretendo fazer isso, mas vai que, né, talvez como voluntária, mas eu não seria mais responsável por uma turma, por exemplo, se eu não tiver um pingo de informação, ou pelo menos para saber quem dá o diagnóstico. Até fui eu que fiz a pergunta do diagnóstico, na sequência vocês colocaram o slide. Porque isso é uma coisa que me incomoda muito. Pessoas aleatórias dando diagnósticos, sendo que elas não sabem nada, assim. Cada um sabe do seu pedacinho, o professor vai entender do pedacinho dele. E cada um tem que saber a sua própria função, sabe? Então, eu só queria falar isso do meu lado aqui. Às vezes é uma questão de falha da formação, assim. Eu não sei se tem alguma faculdade que cobre esse tipo de coisa. Se alguma faculdade de educação, de fato, cobre todos esses temas, que existem vários, eu duvido muito. Cabe mais ao professor e à escola ir atrás de profissional, ter uma parceria. Então, eu trabalhei num lugar que tinha uma pediatra que visitava a gente, conversava com a gente. É diferente, são coisas diferentes. Não é no chute, não é na base do achismo, porque a criança não para quieta. Ainda bem, né? Sim. Eu sempre falava assim, ai, graças a Deus, né? Tá com saúde. Mas é isso mesmo. Não fiz muitas amizades na educação, né? Mas enfim, era o que eu achava. Agora eu entendi porque você não está dando aula, Denise. Mas você estava questão... falando, né, Natália, sobre a multidisciplinar... Ih, não sei falar. Multidisciplinaridade. Isso. Deixa eu falar. Uma palavra trava-língua mesmo. Travou. Mas essa questão, Denise, é justamente o motivo da gente estar aqui também, né? Que eu tenho certeza que de todas as pessoas que estão aqui nas janelinhas que eu estou vendo, talvez esse tema seja a primeira vez que vocês escutaram de algum profissional, né? Que a gente acabou destrinchando, explicando um pouquinho melhor. É lógico que é uma coisa um pouco mais superficial, mas a gente trouxe de encontro com vocês algo que pode estar dentro da sua casa, né? Então, talvez seja a primeira vez que vocês estão tendo esse contato com o profissional e talvez na escola da mesma forma. E por que é importante vocês, como pais, saberem? Porque são vocês que vão chegar na escola e falar, olha, será que não tem isso? Será que não pode ser? Será que... Olha, você está falando TDAH, eu já fiz uma palestra e não me parece, mas eu vou levar para investigar, porque vocês vão ter o poder da informação na mão de vocês, né? Informação é poder. E aí você vai conseguir, depois de hoje, realmente ter esse olhar um pouco mais... sair dessa desinformação, né? Ter um olhar um pouco mais criterioso. E fico feliz, Denise, de estar aqui hoje, de estar te ajudando de alguma forma. Isso aí. Gente, Cecília. Oi. Bora caminhando que já são 9h45. Alguém tem mais alguma? Vou falar numa palavrinha bem rápido, gente. Ali eu estava vendo, tem a Associação de Brasileiros de Déficit de Atenção, que tem várias informações, grupos de apoio, parece, inclusive informação sobre lei, etc. Coloquei o link lá no chat, tá? Muito obrigado. Para mim não veio aqui o link, Bia. Será que foi para todo mundo? Não foi. Desculpe, eu mandei para essa pessoa daqui. Sou mestre em fazer isso. Hein? Mandou no private, né, Bia? Sei. Mas de qualquer forma, gente, se não der tempo, se não tiver, é só procurar no Google, tá? Então, acho que a gente pode ir caminhando para o final, que já estouramos um pouquinho o nosso tempo, né? Queria agradecer imensamente a doutora Natália por ter aceito o convite, ao Rodrigo também, que trouxe para a gente a ideia dessa palestra. Eu acho que só veio somar com tudo aquilo que a gente acredita no acolher, aquilo que a gente tem como
fio condutor, né? Então, muito obrigada mesmo, e vamos combinar outras oportunidades, com certeza, né? Eu queria lembrar a todos que precisarem da declaração de participação, que no link que eu mandei para vocês hoje, de acesso hoje ou ontem, de acesso à nossa palestra, tem lá o link do formulário de avaliação. É a partir desse formulário que a gente vai estar emitindo as declarações, tá? Queria convidar todos para seguir a gente nas nossas redes sociais e também participar das nossas rodas de conversa. Serão todos e todas muito bem-vindos.